reinar. O caos vai reinar, senador. É isso aí, senhoras e senhores. Estamos aí novamente, estamos no ar, novamente com o nosso estudo do Livro dos Médiuns, esse dia 5 de julho de 2023. Estamos aqui nós dois, representantes do Homo sapiens, senhoras e senhores. Estamos aqui estudando. Além de nós dois, representantes do Homo sapiens, temos Jorginho, o representante do Homo Geórgios, senhoras e senhores. Ele veio direto para a pré-história para estar aqui conosco. Agora, por quê? Por que ele veio da pré-história? Porque ele foi expulso da sua comunidade, senhoras e senhores. Ele não deixava os seus compadres caçarem os animais para comer, senhoras e senhores. Ele queria que todo mundo cultivasse uma hortinha de alface, senhoras e senhores. Ele jogava sopa nas pinturas rupestres de caça, senhoras e senhores, para protestar contra a caça dos pobres animais que serviam de alimento. E aí seus pares pegaram e expulsaram e veio parar aqui, senhoras e senhores. Então agora tendo que capturar essa criatura, senhoras e senhores. Vamos lá. Vamos embora. Estamos no capítulo 5, da segunda parte, manifestações físicas espontâneas, o subtítulo Fenômeno do Transporte. Vamos começar o item 98. Que no meu livrinho novo aqui do Matheus Camargo está fenômeno de aportar objetos. É que esse aportar aqui vem do francês, que eu estava vendo aí. Mas aí poderia ter dado a ideia do que é. Vamos lá. A teoria do fenômeno de transporte e das manifestações físicas em geral se encontra resumida de maneira notável na dissertação seguinte de um espírito cujas comunicações têm uma marca incontestável de profundidade erótica. Muitas outras aparecerão no decorrer dessa obra. Faz-se conhecer sob o nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como espírito protetor do médium que lhe serviu de intérprete. Vá, senador, cada um parágrafo, vai, porque esse negócio é grande. É indispensável para obter fenômenos dessa ordem dispor de médiuns que chamarei de sensitivos, ou seja, dotados no mais alto grau de faculdades medianímicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso desses médiuns, facilmente excitável, por meio de certas vibrações, projeta profusamente ao seu redor o fluido animalizado. O meu só tem uma diferença, uma grande quantidade. Vai, Jorginho. Vamos lá. O Jorginho não sabe qual livro ele acompanha, senador. Olha lá, tá mais perdido que... As pessoas de temperamento impressionável, aquelas cujos nervos vibram ao menor sentimento, à mais leve sensação, e que se sensibilizam à influência moral ou física, interna ou externa, são os sujeitos mais aptos a se tornar excelentes médios de efeitos físicos, de tangibilidade e de objetos aportados. De fato, seu sistema nervoso, quase inteiramente desprovido do envoltório refratário, que isola esse sistema na maior parte dos outros encarnados, torna-os apropriados ao desenvolvimento desses vários fenômenos. Por consequência, em um sujeito com essa natureza e cujas demais faculdades não sejam hostis à mediunização, obtém-se mais facilmente o fenômeno de tangibilidade, as pancadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e até mesmo a suspensão no espaço da matéria inerte mais pesada. E obtém-se esses resultados em maior proporção se, em vez de um só médium, tivermos à mão vários igualmente capazes.
Você é de outro? Posso ir? Mas da produção dos fenômenos, a obtenção dos transportes, há todo um mundo a vencer. Porque, nesse caso, não somente o trabalho do espírito é mais complexo, mas mais difícil, como também o espírito só pode atuar por meio de um único aparelho mediúnico. Ou seja, muitos médios não podem participar simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Acontece mesmo ao contrário, e a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que atua impedir radicalmente a ação. É por esse motivo que, como vedes, é importante acrescentar que os transportes necessitam sempre de uma maior concentração e, ao mesmo tempo, uma maior difusão de certos fluidos que somente pode ser obtido com médios mais bem dotados. Aqueles, em uma palavra, cujo aparelho eletromediúnico é de melhores condições. Ou seja, para esse transporte, apenas um médio fornece. Mas aí é uma contradição, cara, porque o Erasto aqui fala no parágrafo anterior, olha o que ele fala aqui, ó. E obtém-se esses resultados em maior proporção, se, em vez de um só médio, tivermos à mão vários igualmente capazes. Mas aí o que quer dizer? Assim, não, mas o que ele quer dizer? Ele precisa dessa quantidade de médio para saber o qual que ele consegue pressionar mais para ter mais fluidos. Não é quer dizer que todos vão participar. Porque ele acabou de dizer que não adianta você ter vários médios capazes disso, e se ele só pode realmente trabalhar com um, e ainda tem o problema de até a presença de pessoas antipáticas ao espírito que age pode obstruir radicalmente a sua ação. Quer dizer, o espírito, sem a participação ou inconsciente ou permissionária do espírito, não funciona nada. Porque no primeiro parágrafo, se você ler, no parágrafo anterior, não no primeiro parágrafo anterior, dá a impressão que se o espírito encontrar numa sala o maior número de médicos com essa condição, ele pode utilizar a maior condição de fluidos e fazer coisas mais mirabolantes. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que ele só pode agir em um, porque não pode pegar de todos, ele não tem essa capacidade. Não, é que para esse fenômeno em especial, você pega daquele bem mais dotado apenas. Você não pega de um monte de gente ao mesmo tempo. Tanto que daquele caso da menina lá, ele pegava da menina, que era criada só. Então, assim, é bom você ter um monte de médicos, que algum ali vai servir para você. É a mesma coisa que a gente falou na semana passada. Se tiver 2 médios, um espírito consegue se comunicar por médio, por outro não, porque já não tem afinidade já fluídica. Não, mas aqui ele não dá a entender que usa vários médios. Ele está falando no coletivo, pelo que eu entendi aqui. Não, mas no parágrafo anterior, ele fala o seguinte: se houver na sala ou no ambiente vários médios com a mesma capacidade, o espírito trabalha com melhor produção de fluidos. Já nesse parágrafo, ele explica que o espírito não pode atuar em vários médios de maneira coletiva e que somente um para ele é importante. Não, ele não fala de fluido em cima, Jorge. Ele fala, com mais facilidade se obterão esses resultados se, em vez de um só, tiver à mão muitos outros bons médios. Desses bons médios, ele vai escolher um só. Ele não vai sair catando fluido de todo mundo. Não tem palavra fluido nessa frase. Ele fala assim, se tiver bons médios ali, eu vou escolher o melhor que eu posso atuar. Se tiver só um, eu vou tentar fazer com ele, é o que eu posso. Mas se você me der mais instrumentos, desses instrumentos eu vou escolher o que é o melhor. Porque na leitura dá essa impressão, Babu, que se tiver mais médicos com essa condição, ele trabalha melhor. Mas já nesse parágrafo, não. Ele não pode usar vários médios ao mesmo tempo, ele vai usar aquele que tiver melhor. Mas se tiver também pessoas radicalmente contra, ele não consegue trabalhar. Mas é que você está pegando só essa frase isolada embaixo, porque lá em cima, as naturezas impressionáveis, as pessoas cujo nervo vibram o menor sentimento, a menor sensação,
quem influencia, moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são as mais aptas. Por isso que ele precisa ter esse monte de médio lá para ele conseguir sensibilizar. Ele fala assim, com esse médio eu consigo obter melhor resultado. Porque se colocar só um só ali só, esse um pode ser excelente ou pode ser mediano também. Se você dá 10 opções para ele vai escolher, mas que nem ele falou assim, mas também, é que aqui é uma reunião para estudo. Então, logicamente, você tem pessoas com um bom propósito ali. Mas se a gente for fazer a esmo, você pode até ter um médio bom, mas se o médio não acredita muito, ou ele está preocupado com outra coisa, ele vai ser refratário, ele vai acabar atrapalhando todo esse processo. Mas o que ele quer dizer é isso aí, se numa reunião vocês puderem dar mais de um médio para eu ver qual que eu consigo sensibilizar e extrair mais fluido, para mim é melhor. Mas aí ele fala, por isso que ele chama atenção, se tiver médio refratário também, que esteja ali só por estar, aí vai acabar atrapalhando. Aí sim, porque o médio, o espírito só pode utilizar o médio, ele só tem essa capacidade. Então vamos lá? Vamos embora. Em geral, os fenômenos de transporte são e continuarão a ser excessivamente raros. Não preciso demonstrar porque eles são e serão menos frequentes que os demais fenômenos de tangibilidade. Do que já ficou dito, podeis deduzi-lo. Aliás, esses fenômenos são de tal natureza que, além de nem todos os médios servirem para produzi-los, nem todos os espíritos podem também realizá-los. É necessário que exista entre o espírito e o médium uma certa afinidade, uma certa analogia, uma palavra, uma determinada semelhança que permita à parte expansível do fluido perispirítico do encarnado misturar-se, unir-se, combinar-se com o do espírito que deseja fazer o transporte. Essa fusão deve ser de tal maneira que a força dela resultante se torne, por assim dizer, una, da mesma maneira que uma corrente elétrica agindo sobre o carvão produz um foco, uma claridade única. Por que essa união, essa fusão? Perguntaríeis. É que, para a produção desses fenômenos, é necessário que as propriedades essenciais do espírito agente sejam aumentadas com algumas das propriedades do mediunizado, porque o fluido vital, apanágio exclusivo do encarnado, deve obrigatoriamente impregnar o espírito agente. Só então ele pode, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente, desconhecidas para vós, isolar, tornar invisíveis e movimentar alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Viu? Aqui ele vai juntar as duas partes. Tem uma nota aí embaixo aí, da palavra perispirítico. Fala assim, vemos que quando se trata de exprimir uma ideia nova para a qual a língua não possui termo, os espíritos podem perfeitamente criar neologismos. Essas palavras, eletromedianímico, perispirítico, não são nossas. Aqueles que nos criticam por havermos criado as palavras espírita, espiritismo, perispírito, que não tinham termos análogos, poderão agora fazer a mesma crítica aos espíritos. Aqui para você ver, ele junta aquela frase lá, que ele fala assim, para fazer esse transporte, nem todo médium presta e nem todo espírito pode também. Então tem que, se ele tiver na mão ali um pouco mais de médio, ele consegue ver qual fluido ele consegue combinar mais. Aqui ele deixa bem claro, o médium, ele tem que ter afinidade com o espírito. As coisas, né, os dois têm que combinar muito bem, porque senão a coisa não funciona. Não funciona mesmo. Vai, Jorginho. Vamos lá. Não me é permitido, no momento, desvendar essas leis particulares que regem os gases e os fluidos que eles cercam.
Porém, antes que os anos se escoem, antes que uma existência do homem seja concluída, a explicação dessas leis e desses fenômenos lhe será revelada, e verão surgir e se produzir uma nova variedade de médiuns, que cairão num estado cataléptico especial quando mediunizados. O seu não tem, o meu tem aqui, ó, cataléptico, em catalepsia, que é o estado caracterizado pela rigidez dos músculos e imobilidade. Pode ser provocado por afecção nervosa ou induzida, como, por exemplo, o hipnotismo. Que aí tem que fazer que haja um desdobramento, né? Senão a coisa não funciona. Vamos lá. Vede de quantas dificuldades a produção de transporte se encontra cercada. Disso podeis concluir muito logicamente que os fenômenos dessa natureza são excessivamente raros, como já disse, e com maior razão porque os espíritos a eles se prestam muito pouco, porque isso necessita por parte deles de um trabalho quase material, o que causa aborrecimento e fadiga. De outro lado, ainda ocorre que, apesar de sua energia e de sua vontade, frequentemente o próprio estágio do médium lhe põe uma barreira intransponível. Por isso que Kardec usa o espírito fala, ó, esse fenômeno de transporte é o mais raro, é o mais difícil, porque é uma série de coisas que... É raro você ver trabalhos de... Você consegue ver, ainda com dificuldade, trabalhos de materialização, mas transporte de objetos, né? Isso é mais raro ainda. No Rio de Janeiro tem um trabalho do Dr. César Fructuoso, lá no Núcleo Espírita Frei Luiz, que eles trabalham com... Ainda tem esse trabalho de materialização. Inclusive, esse trabalho de materialização é feito com o trabalho de tratamento da saúde espiritual. O médico espiritual se materializa. Mas isso aqui é transporte, Jorge, não é materialização. Não, eu sei, mas o transporte é mais raro, quase você não vê. Você ainda consegue ver materialização. Mas transporte de objeto, você nem sabe mais se existe, se é feito ainda. Bom, eu imagino que para fazer isso tem que ter alguma utilidade, senão os espíritos superiores não iriam se dedicar a esse tipo de trabalho. Eu penso que na época era necessário para uma forma de apresentação da doutrina. Hoje vai ficar transportando objeto para lá e para cá só por quê? Para ficar maravilhoso? Ah, que lindo! Então, mas nem espírito superior também que não queira, né? Os próprios espíritos inferiores para isso causam muita fadiga para eles. Sim. Então eles mesmo não são muito... É que, na verdade, também, as manifestações físicas, como assim, coisas de espantar, hoje já não há necessidade mais para chamar a atenção sobre a doutrina. Hoje ela é muito mais moral e muito mais filosófica, de trabalhar com as consequências morais, né? Ela não precisa mais de demonstração que existe o sobrenatural ou a lei da morte. Agora ela tem que mostrar como isso funciona na nossa existência, porque que é importante. Que aí vem a parte moral e da reforma moral. Vamos lá? Vai lá. É, portanto, evidente, e não tenho dúvida, de que o aceitais que os fenômenos sensíveis de golpes, movimentos e levitação são de natureza simples, realizando-se pela concentração e a dilatação de certos fluidos, que podem ser provocados e obtidos pela vontade e o trabalho de médiuns aptos, quando secundados por espíritos amigos e benevolentes. Enquanto os fenômenos de transporte são complexos, de natureza múltipla, exigindo a existência de condições especiais. Esses fenômenos só podem ser realizados por um só espírito e um único médium, e necessitam, além dos recursos para a produção de tangibilidade,
uma combinação muito especial para isolar e tornar invisíveis o objeto ou os objetos a serem transportados. Aqui, novamente, eu reforço. Um único espírito e um único médium, além da tangibilidade e uma combinação toda particular de recursos. Tem uma notinha do Herculano aqui. Manda ver. O problema da tangibilidade refere-se ao espírito que, através da combinação de seus fluidos com os do médium, consegue o grau de materialização necessária para o tocar e sentir os objetos. Esses são naturalmente tangíveis, mas o espírito não tem o sensório físico para senti-los. Por isso necessita, como diz Erasto, impregnar-se do fluido vital do médium, que lhe dá a tangibilidade ou a possibilidade de agir sobre os objetos materiais e movimentá-los. Agora, o que eu acho interessante é exatamente isso. O Erasto é que está dando essa explicação. Se não me engano, gente, eu sei que está na Revista Espírita, mas eu não lembro. O Erasto era o mentor espiritual do grupo de Bordeaux, não era? Ou de Lyon? Aqui ele está falando que é do médium. Que era do médico que estava dando a mensagem aqui no começo da... Ele fala que, ó, no item 98. Ó. Não, 98 ele fala que é o Erasto que vai dar a explicação sobre isso. É o Espírito Erasto. Agora... calma aí, só que está aqui, ó. Calma aí, Jorge. E como espírito protetor do médico que lhe serviu. O Erasto era espírito protetor do médico que deu essa comunicação. Mas se não me engano, a revista Espírita tem, porque na de Paris era São Luís. Eu não sei se o Erasto era de Bordeaux ou de Lyon, aí eu estou na dúvida. Porque o Erasto, sempre quando dá comunicação na Revista Espírita, realmente é sobre mediunidade mesmo. O trabalho dele foi para trabalhar com a mediunidade. Quem que é agora aí? Sou eu. Todos vós espíritos compreendeis minhas explicações e aprendeis perfeitamente o que seja essa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte. Acreditais nisso, como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos são plenos de analogia, e dos quais são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos e aos sábios, esses piores do que os incrédulos, não tenho que os convencer, e não me ocupo com eles. Um dia serão convencidos pela força da evidência. Será preciso, então, que se inclinem diante do testemunho unânime dos espíritos, como foram forçados a fazer diante de tantos outros fatos que de início rejeitaram. Nenhum comentário? Não, só aqui, só essa parte. Tá ótimo aqui. Só essas partes, acreditar no fenômeno da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos são plenos de analogia, por comparação, né, não assimilação, e dos quais são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento. E aí fala dos incrédulos novamente. Né? E essa dos incrédulos aí não quer dizer que naquela vida o incrédulo vai acreditar, pode ser em outras vidas, né? Só uma coisa, era o Jorge que tinha que ler, viu? Era o Jorge? Eu também pensei. Aí parou, não sei que deu uma confusão, mas tudo bem. Mas aqui também tá no livro, se não me engano, também a Gênese e na Revista Espírita, que o próprio Kardec fala que não vale a pena você fazer o proselitismo da doutrina para quem não quer ouvir sobre ela. Se uma pessoa tiver interesse em ouvir, você fala, se não, discutir para mostrar que a doutrina é algo útil, para ele, pelo que o próprio Kardec fala, não faz um bom trabalho para a doutrina.
Porque você não vai convencer e vai ficar uma discussão de provar coisas que o tempo ou a pessoa tem que buscar por si mesmo, né? É o caso do seu amigo Pondé, mano. Não pode ser nessa reencarnação que ele vai acreditar no espiritismo, mas... A ciência, ela precisa de fatos para poder, vamos dizer assim, estudar. O que é colocado pela ciência? Para ser objeto de estudo, tem que ser algo repetitivo, algo que possa ser replicado para servir de estudo. Esse tipo de experiência não tem uma constância de repetição que possa ser estudado pela ciência. É só ali quando se reúne os médios. Então, a ciência não vai aceitar isso como algo realmente verídico, porque para eles não oferece as características possíveis para um estudo sistemático. Então, enquanto isso ser reservado a um pequeno grupo de pessoas, não vai ser objeto de estudo da ciência e a ciência não vai se ocupar desse tipo de coisa. Então, realmente precisa o tempo passar para que isso aqui possa ser um objeto de estudo e a ciência possa realmente aceitar isso como algo possível de acontecer, né? Enquanto isso não acontecer, a ciência não acredita. Até Kardec coloca que o espiritismo não é da alçada da ciência material, né? Então, eu não vejo assim a ciência propriamente estudando esse tipo de... Então, eu acredito que é porque, no momento, a ciência não tem o conhecimento necessário para estudar esse tipo de coisa. Mas, Claudinho, mas material tem, porque se esse pessoal buscar o Instituto de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, onde eles estudaram lá com o Home, a Kate King, o De Rochat, aquilo era ciência. O Aksakov, esse pessoal, eles têm um cabedal de ciência, de material elaborado de pesquisa, que uma pessoa séria pode ir buscar lá, porque os caras estavam fazendo pesquisa para contrariar a doutrina, e eles se transformaram em espíritas. Quer dizer, a ciência espírita, ela consegue ser comprovada através de pessoas que não têm, digamos assim, preconceito arraizado, entendeu? Quer dizer, não aceita a prova que lhe aparece. Se a pessoa for de boa vontade para estudar, é só investigar esse pessoal. Então, mas é que assim, o método científico moderno, ele começa ali com o Bacon. Ele que vamos dizer assim, que deu o caminho, né? Então, para algo ser objeto de ciência, ele tem que ser possível, né, a repetição para ser estudado. Então, isso aqui não tem uma repetição que possa ser objeto de estudo da ciência. É restrito ali a um grupinho de pequenas pessoas. Você não pode replicar isso no laboratório, você não pode replicar isso com muita constância. Então, para a ciência, isso aqui não é objeto de estudo pela falta de condições, né, da repetição. Então, é impossível, no momento, a ciência não tem acesso a um certo conhecimento que o espiritismo tem, que ainda não é popular, vamos dizer assim. Você tem um objeto que possa ser transportado sem ninguém pegar de um lugar para o outro, no momento, pelo que a ciência conhece, contraria qualquer regra científica. Então, enquanto a ciência não tiver conhecimento que possa pegar isso aqui como objeto de estudo e possa ser replicado, isso aqui vai permanecer algo assim ainda fora da esfera da ciência. Eu penso que assim, o espiritismo, ele tem o seu lado científico, que ainda é restrito pela falta do conhecimento do ser humano ainda, dessas regras da natureza, dessas regras físicas, né? Então fica, por enquanto,
naquele, restrito a um pequeno grupo de pessoas que estuda isso daqui, mas que não tem condições realmente, por enquanto, de virar ciência. Eu penso que isso no futuro vai acontecer. Eu acho que não, Sandro. Que sim, Cláudio, porque é o seguinte, se um cientista pega, como fizeram os ingleses, né? Eles têm que perceber que espírito é gente. Então, o espírito vai cansar, o médium vai cansar, e a produção do fenômeno não vai ser o mesmo do que no começo. Mas, através de testes comuns, variados em vários lugares do mundo, dando o mesmo resultado, é possível que aconteça. Hoje, eu achei um livro na livraria, chama-se A Ciência das Experiências de Quase Morte. Você pensa bem, existe na Universidade Americana de Wisconsin um trabalho que reúne todos os trabalhos mundiais de médicos que estudam, digamos assim, a volta das pessoas consideradas mortas clinicamente, com seus resultados e tal. Então, eles fazem um estudo, porque sabendo que isso é uma coisa, digamos assim, que modifica-se de acordo com o que a pessoa pensa na sua religião. Mas eles já têm um estudo em cima disso, quer dizer, eles coletam esse material de vários lugares do mundo e veem as semelhanças. É uma ciência espiritualista. Se a pessoa tiver boa vontade, e pode conseguir fazer agora, se você for como um tipo de Pondé, que utiliza a ciência física exata, tipo matemática, se eu fizer 100 vezes esse sistema do espírito, não vai dar certo. Mas tem que pensar que o espírito é gente, o médium também fica cansado, né? Mas agora, é isso que eu estou falando, Jorge. Eu acho que isso aqui não vai ser alvo da ciência, porque não vai ser repetitivo. E que nem Kardec falou assim, o espiritismo não é alvo da ciência e nem a ciência material tem que se meter no espiritismo e nem o espiritismo se meter na ciência material. Ele falou assim, as duas se completam porque uma dá chave para a outra. Mas não é campo da uma ficar estudando a outra, ou o cientista material ficar estudando o que pode acontecer, são esses casos que você falou, de estudo, de quase morte, as pessoas se convencendo. Vão pegando os dados, vão pegando informações concretas, cada vez umas entrevistas, que nem aquele... O Iver. Isso, aqui o norte-americano fazia lá de pessoas, que entrevistava pessoas, ainda crianças, que recordavam de vida. Então, cada vez vai ser nesse sentido. O Ian Stevenson. Não vai ser uma ciência metendo a colher na outra, não, a ciência material, vamos pegar aqui, vamos testar, que não é da alçada deles, hein? Eu penso que a ciência material, hoje, ela é material, mas a tendência é no futuro, eu falo futuro não é daqui a 50 anos, futuro daqui a 1000 anos, entendeu? A tendência, eu vejo que a ciência, ela vai chegar nesse ponto, mas é algo que, vai muito tempo. Eu acho que é coisa diversa. Eu concordo com você, mas eu acredito... Eu penso, a minha compreensão é que a doutrina espírita, ela vai se compor como realidade do mundo através da ciência física material, porque nós espíritas não estamos fazendo, digamos assim, um trabalho, digamos, de desenvolvimento do conhecimento espírita para que ela venha a ser uma doutrina conhecida. Ao contrário, ela está diminuindo. Mas você pensa bem, esse tipo de experiência dessa universidade do Wisconsin, Estados Unidos, coletando casos de vida após a morte. Você pensa bem, vem comprovar, a pessoa vai buscar onde? Tem um pedagogo francês que estudou isso, com o espiritismo. Isso é religião? Não é religião. Então o cara vai ler o livro dos espíritos. Quer dizer, a ciência vai nos levar melhor que nós a esse trabalho. Eu acho que não, Jorge, porque, que nem falei, casos áreas diferentes que não se metem. E aí que tá, não é a ciência que vai despertar as pessoas para isso. É a própria pessoa, é a própria reencarnação, uma atrás da outra, que a pessoa vai se tocar, a pessoa vai adquirir essa maior intuição dela, que nem nós, assim, quando tivemos contato com o espírito, nós já aceitamos. Não quer dizer que a gente é um espírito superior, evoluído, mas que a gente já tem alguma coisa.
Então, acredito que vai ser nesse sentido também, não vai ser uma ciência material que vai fazer a cada reencarnação a pessoa vai adquirir mais consciência desse plano espiritual, né? Ela vai procurar mais respostas. É que eu penso que, assim, essa divisão, a ciência material, a ciência espírita, duas coisas diferentes, eu não vejo nesse ponto. Hoje ela pode estar assim. Eu penso que no futuro a tendência é as duas se encontrarem. Na minha visão, eu acho que é isso. Eu acho que não, porque aí mistura, porque essa ciência espírita lida com as coisas que não temos como medir aqui. E nem no futuro a gente vai ter como medir um fluido universal, saber das coisas de lá. Assim, direito, assim, vamos pegar uma porção de fluido vital, ver como que... Eu acho que a ciência material não vai chegar nesse sentido de capacidade. É que a nossa ciência material ainda ela é muito material. Eu parto do princípio que, assim, essa ciência material, ela vai deixar de ser material, tão material quanto ela é. Beleza. Entendeu? Porque Também a tendência é a gente deixar de ser tão material e passar a ser mais sutil. Então, à medida que a nossa civilização se tornar, vamos assim, a tendência de sutilização é de se encontrar. Na minha visão, é isso. Ela, hoje, nessa condição material, realmente ela não vai se encontrar mesmo. Eu falo daqui a muitos milênios. Vamos lá. Vamos lá. Agora é Claudinho. Não, agora é você, já que você não falou. Tá legal. Resumindo, se os fatos de tangibilidade são frequentes, os de objetos aportados são muito raros, porque suas condições são muito difíceis de ocorrer. Por consequência, nenhum médium pode dizer, a tal hora, a tal momento, farei surgir um objeto, pois muitas vezes o próprio espírito se encontra impedido de fazê-lo. Devo acrescentar que, em público, a dificuldade de esses fenômenos ocorrerem é dobrada, pois nessa situação quase sempre se encontram elementos energicamente refratários que paralisam os esforços do espírito, e mais ainda, a ação do médium. Inversamente, esses fenômenos quase sempre se produzem, em particular, de forma espontânea, nos mais das vezes, à revelia dos médiuns e sem premeditação. Enfim, é muito raro que ocorra quando os médiuns estão de sobreaviso. Daí vocês podem concluir que é legítima a suspeita todas as vezes que o médium se vangloria de obtê-los à sua vontade, pois seria como se dissesse que comanda os espíritos, como se fossem criados, o que é simplesmente absurdo. Vocês também devem ter como regra geral que os fenômenos espíritas não são feitos para servir de espetáculo, nem para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a esse tipo de coisa, só pode tratar-se de fenômenos simples, e não daqueles que, como os objetos aportados e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Isso foi o que o Cláudio falou, né? Aqui. Vocês também devem ter como regra geral que os fenômenos espíritas não são feitos para servir de espetáculo nem para divertir curiosos. Quer dizer, se há uma motivação, ela tem que ser uma motivação boa, correta e com um grupo que esteja, digamos assim, intuído de um objetivo maior, né? Moral, ético, porque mediunidade é algo vivo, né? Ela depende de uma série de circunstâncias. Tem que ter alguma utilidade, porque esse esforço todo que é enorme, se for servir só para espetáculo, é perda de tempo. E você agora, Claudinho, ou vai eu de novo? Agora seria eu, né? Não, é o Babu, não é o Babu? Ô, Claudinho, não é o Babu primeiro? Sou eu depois agora. de mim? Sou eu porque inverteu, né? Vocês dois inverteram. Ficou confuso aqui o negócio.
Lembrai-vos, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é prudente aceitá-los a todos de olhos fechados. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de transporte se verifica espontaneamente e de improviso, aceitai-o. Mas nunca será demasiado repetir. Não aceiteis nada cegamente. Que cada fato seja submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. Porque, acreditai-me, o Espiritismo, tão rico de fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas insignificantes manifestações que hábeis prestidigitadores podem imitar. E é isso que a grande maioria dos grupos mediúnicos não gostam muito. Kardec fala para realmente repelir 10 verdades a aceitar uma bobagem feita. Por isso que ele fala que o trabalho tem que ser minuciosamente elaborado, investigado, sem melindre do médium, para evitar que as pessoas aceitem cegamente qualquer coisa, né? É isso que o Babu tornou-se o nosso iconoclasta preferido. Aqui no Brasil, nada, tudo foi aceitado sem a mínima questionamento possível. Aqui se tudo aceitou. Qualquer livro mediúnico que entrou aí, tudo, e com as contradições maiores possíveis. E, tipo assim, é tanta contradição que a gente rebola mais para justificar, não, olha bem, tal, do que encarar a realidade. A gente rebola muito mais, tipo assim, tentando justificar, não, mas olha, a pessoa era boazinha, o espírito, do que ver a verdade nua e crua. Sou eu? Agora é você, Babu. Coisas do Brasil. Sei muito bem o que ides dizer é que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos. Mas sabeis que, se não tivesseis outros meios de convicção, não terei hoje a 100ª parte dos espíritos que tendes. Parai ao coração, e por aí que farei mais conversões sérias. Se acreditar útil para algumas pessoas, agir pelos fatos materiais, apresentais pelo menos uma circunstância que não possam dar lugar a nenhuma falsa interpretação, e principalmente não vos afastais das condições normais e desses fatos, porque os fatos apresentados em condições que geram dúvida fornecem argumentos aos incrédulos em vez de convencê-los. É por isso que Pondé ele fala que o espiritismo é meio infantilizado, porque apresentam coisa para ele que ele fala assim, cara, não tem cabimento. Não, que nem naquele... Mas, Babu, ele nunca é um cara que conhece o espiritismo, porque quando ele falou que a filosofia espírita não era do streaming, o Cosme Massi deu uma resposta que ficou quieto, porque o Cosme Massi é filósofo, é físico teórico. Mas o que a maioria 99% do movimento brasileiro acredita que seja espiritismo? É o que está aí, é o que ele chega para ele, é o que deu aquela quinta-feira lá, como chama aquele programa mesmo, que eu até coloquei lá? Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas, que um médico, que ele falou assim, eu conheço esse médico, o cara foi responder besteira para ele, falou assim, tá vendo? Por que não saiu na revista científica falando que Chico Xavier adiantou a ciência em 50 anos? Tipo assim, é um monte de besteira que não é uma da alçada da outra. E ele fala assim, porque... ele fala assim, porque o espiritismo quer ser científico. Eu falei assim, cara, ele fala assim, eu prefiro aquelas religiões que acreditam por acreditar, porque é umas coisas místicas que estão no movimento brasileiro. Cara. Aí ele fala assim, o que chega para mim, fala assim, eu, pela minha razão, não vou aceitar isso, que isso aí é mais um bando de fanático falando. E isso que é um cara de medicina, estudado, cara. Você vê como era para ter o melhor juízo, né, mano? É que o espiritismo brasileiro distorceu, omitiu
interpretou erroneamente muita coisa da doutrina. Então, infiltrou muito dessa coisa religiosa no espiritismo. Por isso que quando me perguntam se eu tenho religião, eu falo que eu não tenho religião. E eu não estou mentindo, porque o espiritismo na prática não é religião. Não é religião. Então, é um negócio assim... É um negócio assim que beira ao absurdo mesmo, típico de religiões fanáticas mesmo. Diz que espiritismo é fé raciocinada, mas muitas vezes não parece. Não é. Cara, porque você vê nesses grupos de discussões, alguém coloca alguma coisa lá discordando desses grandes médios, mano, você vê os ataques churros da pessoa, não é nem discordar, você assim, não acredito que seja assim, porque Kardec poderia... É só coisa, tipo, que se diz espírita cristão, é só ataque do mais baixo nível possível, parecer político, Bolsonaro e Lula. Tá? Porque não tem argumento, é religião. E isso que eu falo para vocês, que as federações manejam todo mundo para isso aí, para ela não precisa ficar se defendendo. Essas pessoas que espíritas, que acabam se defendendo, mas nesse teor, um xingando o outro. Então as federações, elas dominam e botam os adeptos ali que ela coordena para defender elas, cara. E é tipo assim, uns caras não entendem de espiritismo, defendendo uma coisa, umas ideias erradas, as instituições FEB, as outras, tá de boa, só tem um pessoal trabalhando de graça para mim. Isso é verdade mesmo, cara. Esse é o problema. As pessoas ofendem só porque o cara está discordando do Divaldo, do Chico. Nossa, como é que você pode falar isso do Chico? Não. Mas tem coisa lá para você tomar que Deus tenha pena do seu espírito. Que coisa religiosa, cara. Que coisa fanática. É por isso que eu falei, o espiritismo no Brasil tá virando fanatismo, cara. É uma religião de fanático. Não tem fé raciocinada nesse pessoal aqui, não, mano. Passa longe. Então vamos lá, 99. Eu falo 99, aí vocês seguem. Agora segue normal de novo. Vamos embora. Esse fenômeno apresenta uma particularidade bem característica, a de que alguns médiums só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. O sonâmbulo apresenta um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e seu perispírito em relação ao corpo, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. É o caso dos transportes que presenciamos. As questões seguintes foram apresentadas ao espírito que os produzia, mas suas respostas, às vezes, se ressentem da sua falta de conhecimentos. Submetemo-las ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, que as completou com anotações bastante judiciosas. Um é o artesão, outro é o sábio. A própria comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, pois demonstra que não basta ser espírito para tudo compreender. Aí, porque espírito é gente, cara, tá certo. Mas para você ver que no mundo espiritual, as leis, que nem aqui a gente tem a química e a física, lá eles têm leis próprias do mundo espiritual. Sim. Que o espírito, por mais ignorante que seja lá, ele faz as coisas, mas ele não sabe como que ele está fazendo, ele só faz. E os espíritos mais sábios, esclarecidos, lá conseguem explicar. Tipo assim, um professor de química do mundo espiritual, vamos dizer assim, um professor de física do mundo espiritual. É aquele negócio, você manda qualquer pessoa, como que você anda e como que você enxerga. Qualquer cidadão chuva aqui não consegue explicar. Então, assim, eu não afundo porque a Terra é sólida, eu enxergo porque eu estou vendo um objeto ali pelo olho. E não é assim que funciona. A mesma coisa no plano espiritual. Por mais inferior que é o espírito lá, ele vai explicar do modo mais bizarro. Ele consegue fazer, só que ele não sabe explicar como que ele faz. Agora, Sergio, né, para voltar ao negócio. Cada um vai uma pergunta, como que é? Você que sabe. Ó, peço para nos dizer
por que os transportes que fazeis se produzem somente no sono magnético do médium? Aí vamos relembrar. Tem dois espíritos aqui. O espírito mais ignorante e depois o Erasto, que vai dar umas... O senhor tá querendo ler hoje, né? Porque era para ser o Jorge. Foi mal. Não, mas é que tudo voltou ao normal. Não, agora volta ao normal. Agora é você, Jorge. Tá certo. Eu que tô comendo bola aqui. Eu ia começar você, o Claudinho, depois eu. Ordem alfabética. É B, C e J. Você... acabei de ler o 98. Agora é o senhor número 1, filho. É o senhor. Então tá. Eu pensei que tivesse voltado ao... Mas beleza, vamos... Então tá legal. Mas esse é o normal. Isso está ligado à natureza do médium. Os fatos que produzo, quando o meu médium está adormecido, eu também poderia produzir no estado de vigília com um outro médium. Entendemos essa? Isso aqui, vem cá. Aí a gente percebe que ele sabe pouco, porque se o médium permite a ele utilizar esse fluido quando está em desdobramento, ele podia também fornecer fluido quando está em estado de vigília, não há nenhuma diferença. Mas como ele também só sabe isso, né? Então, ele pergunta aqui, queres dizer-nos por que os transportes que produzes só se realizam durante o sono magnético do médium? Sono magnético, eu entendo isso, estado sonambúlico, né? Isso. Daquele médium específico. Aí ele fala, por causa da natureza do médium. Os fatos que produzo, quando ele dorme, poderia igualmente produzir no estado de vigília de outro médium. Então, que aquele médium específico, ele só consegue quando ele está no estado sonambúlico. Mas ele poderia fazer a mesma coisa com outro médium, que aí o outro médium, de repente, ele pode produzir isso não estando como sonâmbulo. Por isso que... Mas vamos continuar aqui para ver se o Erasto entra no meio da conversa. Por que fazer esperar tanto tempo para o transporte dos objetos? E por que excitais a cobiça do médium, instigando seu desejo de obter o objeto prometido? Esse tempo me é necessário, a fim de preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, muitas vezes é somente para divertir as pessoas presentes e o sonâmbulo. Aí nota de Erasto. O espírito respondeu, não sabe muito. Não percebe o motivo dessa cobiça, que provoca instintivamente sem compreender o efeito. Ele pensa divertir, quando na realidade provoca, sem se dar conta disso, uma maior emissão de fluido. É a consciência da dificuldade que o fenômeno apresenta, dificuldade sempre maior quando não é espontâneo, principalmente com os médios. Então, essa excitação no médio fazia o médio produzir mais fluido. Que, na verdade, excitação ele pode colocar como vontade, né? De produzir o fenômeno. Mas se ele falasse, você tem que permitir mais, ficar mais mentalizado e tal, o cara não ia trabalhar. Se você cita a outra coisa que ele não conhece, seria a cobiça, que é de maneira instintiva, ele, de uma maneira, está provocando a vontade dele de conseguir aquela coisa, né? Então, mas não é só vontade, né? É que nem ele explica que depende da fisiologia do médium. Então, pode ser esse médium pela cobiça, pode ser outro por maior poder de concentração. Então, a gente não sabe como realmente, que nem o espírito fala ali no momento da mensagem, assim, não dá para explicar para vocês como que acontece isso aí. Não tem analogia para explicar. Tá nessa parte aqui, cadê? Depois eu acho e falei. Vamos embora. Agora é o Claudinho. Claudinho vai ler em francês para nós. É que na tradução do francês aqui,
A pergunta, ele fala assim, por que você espera tanto pela entrega de objetos e por que você excita a luxúria do médium, irritando o seu desejo para obter o objeto prometido? Deixa eu ver a outra aqui. Já a luxúria é tipo uma coisa que ambição, ganância, é a mesma coisa. Mas luxúria teria uma outra compreensão. Aqui, ó, no meu outro aqui, ó, da CELD, que eu gosto também, ó. Por que fazeis demorar tanto o transporte dos objetos? E por que excitais a cabeça do médium, aumentando o desejo do objeto prometido? Bom, vamos lá. Número 3. A produção do fenômeno depende da natureza especial do médium e seria possível obtê-lo com mais facilidade e presteza por outro médium? A produção do fenômeno depende da natureza do médium e só se pode produzi-lo por meio de médiums dessa natureza. Para a presteza, vale-nos muito o hábito adquirido no trato frequente do mesmo médium. Ou seja, com aquele mesmo médio, ele praticando, ele consegue cada vez agir mais rápido. Em vez de 10 minutos, na outra ele vai levar 8 minutos, depois 10, depois 10 não, depois 5, depois 4. Cada vez... Porque aí já a sintonia já fica melhor do médium com o próprio espírito, né? Assim, o hábito acaba melhorando o processo, né? Vai, o Jorginho, agora o senhor de novo. Agora sou eu. 4. As pessoas presentes influenciam de alguma maneira. Quando há incredulidade, oposição, isso pode atrapalhar bastante. Gostamos muito mais de fazer nossas experiências com os que creem e com as pessoas versadas em espiritismo. Mas não quero dizer com isso que a má vontade poderia nos paralisar completamente. Mas é um obstáculo a mais ali, e como é algo cansativo para o espírito, que causa fadiga, assim, não é fadiga que a gente sente no corpo aqui, para ele é algo que aborrece ele, então ele é algo a mais que ele tem que transpor, então para ele fica cada vez pior, né? 5ª, onde foste pegar a flores e a bagas que trouxeste, a flores eu as pego no jardim, onde me convenham, ou onde me agradam, né? Vai, senador. E os bombons? O confeiteiro deve ter percebido a sua falta? Tomo-os onde quero. O confeiteiro não percebeu nada, porque pus outros no lugar. Cara, que trabalho, hein? Ele pega de algum lugar, bota no outro, mas alguém sentiu falta. Alguém sentiu falta aí, vamos lá. A 7. E já os anéis têm certo valor. Onde os pegou? Isto não prejudicou aquele de quem os tirou? Eu peguei em lugares desconhecidos de todos, e de maneira que ninguém pudesse sofrer nenhum prejuízo. Agora Erasto. Bota aí, Erasto vai explicar. Creio que o fato foi explicado de maneira incompleta, em razão dos limites de capacidade do espírito que respondeu. Um prejuízo real pode sim ter sido causado, mas o espírito não quis se passar por alguém que tivesse roubado alguma coisa. Um objeto só pode ser substituído por outro idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Por consequência, se o espírito tivesse a faculdade de substituir um objeto por outro semelhante ao que ele toma, não haveria motivo para pegá-lo, pois poderia dar àquele que serve de substituto. Ou seja, então, realmente sumiu a baga, sumiu o negócio, houve falta. É que aqueles... É igual quando a gente é criança, a gente pega uma coisa escondida, a mãe pergunta, onde você arrumou isso aí? Ah, eu peguei do lugar ali. Ninguém vai sentir falta, não. É o famoso ladrãozinho que não quer falar que roubou, né, mano? Porque eu até achei estranho pela resposta dele. Como assim?
Ele tira os bombons lá do confeiteiro e põe em outro lugar, mas que outro que ele põe? Em vez de trazer esse outro que ninguém vai sentir falta, então, ou seja, ele roubou, alguém vai sentir falta desse negócio. É que ele não quer se passar de ladrãozinho, né? Então, veja bem, policial, a pessoa esqueceu ali, né? Foi. Sumiu da minha casa. Vocês acharam o meu colar, o colar some. Aqui eu já falo que foi abduzido pelos extraterrestres. Ó, 8. Será possível trazer flores de outro planeta? Não, para mim não é possível. Aí Erasto. Outros espíritos teriam esse poder? Pergunta para Erasto, Kardec. Não, isso não é possível, em razão da diferença dos meios ambientes. Aí sim, aí está bem explicado. Porque se o cara não consegue trabalhar em lugares tão perto, o cara não vai para um outro planeta buscar algo que não vai ter condição de se combinar, porque ela vem desmaterializada. Para compor aqui, tem que ter os mesmos elementos do planeta para compor a mesma coisa. O meio é diferente, né? A matéria, a condensação da matéria é diferente, né? Então, imagino que realmente não possa. 9. Podereis transportar flores de outro hemisfério dos trópicos, por exemplo? Desde que seja da Terra, posso. Ou seja, da Terra, que ele pode trazer uma coisa da Austrália para cá, daqui para a Austrália. Porque os elementos que tem na natureza perispiritual do planeta, ele pode utilizar, agora de fora não. Os objetos que você aportou, poderia fazê-los desaparecer e devolvê-los? Assim como os trouxe, posso devolvê-los se eu quiser. 11. A produção do fenômeno dos aportes vos causa alguma dificuldade, um embaraço qualquer? Ela não nos causa dificuldade alguma, quando temos permissão para tal. Poderia causar-nos grandes embaraços se quiséssemos produzir efeitos sem estarmos autorizados a isto. Aí, observação de Erasto. Ele não quer admitir que seja penosa, embora seja realmente, já que é forçado a realizar uma operação, por assim dizer, material. Ou seja, é cansativa. Como ele não quis assumir o crime lá, que ele está falando, não, eu consigo fazer de boa, eu posso fazer, tal. Mas aí, pra você ver, aí já dá para você ver que é um espírito que é meio que mentiroso, dá para... Então, na 12. Quais as dificuldades que encontras? Nenhuma além das más disposições fluídicas, que podem ser contrárias. Beleza. 13. Como fazem para aportar o objeto? Vocês o carregam com as mãos? Não, nós o envolvemos em nós mesmos. Então, você vê que ele não sabe como que ele faz o negócio. Ele só dá, a gente envolve nós. Ele faz o negócio. Mas foi a explicação mais material que ele pode dar, porque na verdade ele combina, ele não tem mão, mas ele envolve com aquilo que ele é mesmo, né? Não, mas agora, você vê, ele não sabe como que procede as coisas, ele faz por fazer, cara. Exatamente. Ele não tem condição de explicar o fenômeno normalmente. Agora, olha o que vem de Erasto aí. Observação de Erasto. Ele não explica a sua operação com clareza, pois não envolve o objeto com sua própria personalidade. No entanto, como o seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansivo, ele combina uma parte desse fluido com uma parte do fluido animalizado do médium. E é com essa combinação que esconde e transporta o objeto. Portanto, não é exato afirmar que ele o envolve em si. Em si mesmo, que nem... Mas que aqui eu estou achando que o Erasmo quis mostrar realmente o negócio. Mas na explicação do espírito, na verdade, é simples, mas é a mesma coisa aqui, ó. Não, é bem nós diferente. envolvemos em nós mesmo. Olha a resposta que ele deu. Se impõe de tudo. Mas olha o que fala. Ele não explica a sua operação com clareza, pois não envolve o objeto
com sua própria personalidade. No entanto, como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansivo, ele combina uma parte desse fluido com uma parte do fluido animal do médium, e com essa combinação que esconde e transporta o objeto. Ele envolve o objeto. Não, Ele mas falou certo. ele não envolve dentro dele. Que o espírito deve dizer, não, eu pego esse objeto e trago para dentro de mim. Tanto que Erasto vai falar, ó, não é, portanto, exato dizer que ele envolve em si mesmo. Ele pega um fluido, é independente do espírito. Ali ele está falando que ele traz o negócio para dentro dele, vamos dizer assim. E aí Erasto vai falar, sim, beleza. Agora isso, tanto que Erasto termina a frase, ó, não é, portanto, exato dizer que envolve em si mesmo, que traz para si. Vamos lá, 14. Trareis com a mesma facilidade um objeto de peso considerável, de 50 quilos, por exemplo, o peso nada representa para nós. Trazemos flores porque isto é mais agradável do que um objeto pesado e volumoso. Aí Erasto de novo, está correto. Ele pode trazer objetos de 100 ou 200 quilos, pois a gravidade que existe para vós é anulada para eles. Mas ainda aqui, ele não percebe o que acontece. A massa de fluidos combinado é proporcional à massa dos objetos. Em uma palavra, a força deve ser proporcional à resistência, de onde se segue que, se o espírito traz apenas uma flor ou um objeto leve, é muitas vezes porque não encontra no médio ou em si mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Ou seja, então, vamos falar, há uma quantidade maior, quanto maior o peso, uma quantidade maior de fluido. E o espírito ali não consegue explicar como que funciona, né? Sim. 15. Alguns casos de desaparecimento de objetos por motivo ignorados serão devidos aos espíritos? Isso acontece com frequência, muito mais frequentemente do que pensais, e poderia ser remediado pedindo-se ao espírito a devolução do objeto. Aí vem a nota do Erasto, né? É verdade, mas às vezes o que foi levado, levado está. Porque esses objetos que somem da casa são quase sempre levados para muito longe. Mas, como a subtração de objetos exige quase as mesmas condições fluídicas dos transportes, só pode se dar com a ajuda de médiuns dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desaparecer, é mais provável que se deva ao vosso descuido que à ação dos espíritos. Não vai Erasto já fala assim, faz acreditar em bobagem. Primeiro procura corretamente. Aqui você vê que o Erasto já se preocupa em evitar que as pessoas comecem a desculpar, digamos, a falta de atenção com os espíritos, né? Não fica chamando São Longuinho, hein? Pois é. A gente tem uma igrejinha aqui lá e freguesia da escada. Vai, Jorginho. Beleza. 16. Há efeitos considerados fenômenos naturais, mas que se devem à ação de certos espíritos? Seu dia a dia está repleto desses fatos, que vocês não compreendem porque sequer pensam neles, mas que um pouco de reflexão lhes faria ver claramente. Observação de Erasto. Não atribuam aos espíritos o que é obra da humanidade. Creiam, porém, em sua influência oculta, constante, que faz surgir em torno de vocês 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários à realização de seus atos e de sua existência. Isso, porque aqui pode acontecer alguma coisa meio que milagrosa assim no negócio. Aí o espírito fala assim, esses fatos vocês têm que ver, acontece todo dia. Aí ele fala assim, não é bem isso, não atribuiu ao espírito o que é obra humana. Porém, mas ao mesmo tempo, Babu, a influência é toda moral, Jorge. É toda, assim, nesse sentido. É nesse sentido que os espíritos agem na gente.
Sim, mas aqui o Erasto, de maneira correta, está confirmando a resposta do Livro dos Espíritos. Lembra lá? Os espíritos influenciam mais do que imaginais. Quer dizer, então aqui ele fala exatamente isso aqui, ó. Não atribuam aos espíritos, creio, porém, em sua influência oculta. Quer dizer, ele está confirmando o Livro dos Espíritos aqui. Constante. Não, mas a pergunta é o seguinte, Jorge. Aí quer dizer, há fenômenos naturais que sejam devido à ação dos espíritos, ações do dia a dia, sim, vamos falar, começa a chover, sai um arco-íris, os espíritos estão fazendo isso. Ele fala assim, o que é obra humana é obra humana, o que é material é material. Os espíritos influenciam vocês, sim, mas de forma oculta. Não vai ficar fazendo mágica para nós, caiu um raio aqui do meu lado, eu estou segurando uma antena para cima, vai cair do seu lado mesmo, nego. Não é um espírito que trouxe o raio para você. E ele está falando assim, esses fenômenos naturais podem ser os espíritos, o nosso amigo responde aqui, ele fala assim, tá cheio de fatos, aí ele fala assim, não é bem assim, não coloque coisa que é da natureza ou da obra humana para os espíritos. Os espíritos não agem dessa maneira. Mas nessa explicação, Cláudio, você que vai dar a sua palavra aí, não nos digamos assim, a gente não tem a condição de perceber aquilo que é uma influência oculta constante ou um caso da natureza normal minha mesmo. O negócio é não se preocupar com isso. O que ele colocou, a resposta do espírito aqui, ele tipo assim, que ele supervalorizou a função dele ali, como espírito. O que o Erasto está colocando é assim, baixa sua bola, porque não é bem assim. Os fenômenos naturais são da natureza. Agora, os espíritos influenciam, pode influenciar, mas não tem essa super dimensão como ele está falando aqui. Sou eu, né? Agora sou eu. 17. Entre os objetos trazidos, não haverá os que possam ser fabricados pelos espíritos, isso é, produzidos espontaneamente, pelas modificações a que os espíritos podem submeter o fluido ou o elemento universal, ou seja, fazer algo que não existe e trazer aqui como forma concreta, não por mim, pois não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazer. Vá, senador. 18. Como introduziste outro dia esses objetos na sala que estava fechada? Levei-os comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Não posso dizer mais, porque isso não é explicável. 19. Como faz para tornar esses visíveis, esses objetos, que eram invisíveis um instante atrás? Eu tirei a matéria que os envolvia. Observação de Erasto. Não é a matéria propriamente dita que os envolvia, mas o fluido, metade tirado do perispírito do médium, outra metade do espírito que está agindo. Agora, Erasto. Um objeto pode ser trazido, fazer uma pergunta para Erasto, né? Um objeto pode ser trazido a um lugar perfeitamente fechado? Numa palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que ele pode penetrar a matéria, ou seja, esse espiritualizar como chamava mesmo o teletransporte lá do Star Trek, lá, como chamava aquele negócio mesmo? Desmaterializar, vamos falar assim, né? Descombinar os átomos e combinar novamente dentro da sala. É isso que Kardec queria trazer aqui. Essa questão é complexa. Com relação aos objetos trazidos, o espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. E ele não pode romper a agregação da matéria, ou seja, ele não desmancha a matéria, não desagrega tudo. O que seria a destruição do objeto. Tornando esse objeto invisível, ele pode levar quando quiser e só liberá-lo no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Com relação àqueles que compomos, acontece diversamente.
como apenas introduzimos os elementos da matéria, como esses elementos são essencialmente penetráveis, e como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados com tanta facilidade quanto os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto no lugar, por mais fechado que esteja, mas é somente nesse caso. Ver mais adiante, quanto à teoria da formação espontânea dos objetos, o capítulo intitulado Material do Mundo Invisível. Ou seja, ele não desmaterializa o objeto para aparecer dentro do negócio. Né? Entendeu? Como é mais complexo o negócio, o Erasmo também não pode dizer muito como que isso acontece. É uma coisa complexa, porque se o objeto não se desmaterializa, e ele é material porque não pode ser rompido, como é que ele passa pela parede, que também é material, né? Isso é complexo mesmo. Realmente aqui ficou meio sem explicação, na verdade, né? Meio sem explicação. É por dois motivos, que ele não tem como explicar para a gente. Não tem analogia, comparação que ele possa fazer para a gente. E outra coisa, também não é permitido ainda, né? Porque a gente... Eu acredito aqui que eu entendi o seguinte: o Erasmo até poderia entender como é que funciona, mas ele não teve palavra para explicar, porque ele falou uma coisa, depois ele não conseguiu traduzir corretamente, porque ele falou: a matéria não pode ser desmaterializada, porque seria isso. Destruir um objeto. Se ele passa pela parede, então a parede também tem que ficar ligada ao fluido do espírito do médium e também do objeto. Agora, aquele objeto tem que estar desmaterializado ao ponto, como você falou, do teletransporte. Dilui ele em átomos e depois o recombina. Não pode, Jorge, isso. É o que o Erasmo falou, senão se destrói a matéria. Mas aí que tá, como é que ele pode passar no objeto que não é penetrável na parede que também não é penetrável? O espírito pode, o objeto não conseguiria. Não, mas aí que tá, o Erasmo foi claro, assim, a gente não pode destruir, não pode fazer essa desagregação do átomo, que é destruir a matéria. Depois ele não consegue reconstituir novamente. E o Erasmo deixou claro aqui, ó. Não, tudo bem, mas o que eu estou achando é que ou o Erasmo também não soube explicar isso, ou ele viu que não tinha palavra para conseguir o pessoal entender. Porque são leis que a gente não conhece, não tem como eu explicar alguma coisa que a gente não conhece. O mundo espiritual é totalmente diferente, então, não vou ter nenhuma comparação possível para fazer para vocês. Porque o que eu entendo disso aqui, o que eu entendi é isso. A hora que ele pegou uma flor ou um bombom, ele transformou aquela flor, aquele bombom, também nos seus fluidos. E como ele estava imponderável, ele passou pela parede que é ponderável. E lá ele recompôs. Então, mas aqui ele coloca assim, o espírito pode tornar invisíveis os objetos transportados. Ele não decompôs o objeto. Ele não decompôs. Invisível. Mas aí, Claudinho, que tá. Invisível e impenetrável são duas coisas incompatíveis. Porque invisível é o que você não vê. Mas como é que ele passou pela parede? Então, mas é isso que ele não explicou. Não, explicou. Aí ele falou assim, porque qual que é a primeira pergunta? Quando ele trouxe a flor, não quer dizer que o ambiente estava todo fechado. Poderia ter uma porta aberta, tudo mais. Aí Kardec vai falar, e se a gente fechar um local que não tem como, não tem espaço? Aí Erasmo não pode explicar para nós. Assim, é muito complexo, mas não é desagregando a matéria, porque isso aí ia destruir a matéria. Ia destruir o objeto. E depois ele não tem como recompor essa matéria de novo. Ele disse assim, se eu destruir a matéria, destruiu a matéria. Então ele não explicou como que funciona isso. Porque na nota do Erasto, na pergunta 13, ele coloca que assim, ele combina uma porção desse fluido com uma porção do fluido animalizado do médium, e é nessa mistura que oculta e transporta o objeto. Então ele não decompôs o objeto, ele tornou invisível. Agora, aqui o que ele coloca assim, não tem como explicar uma coisa que a nossa ciência de repente não tem, no nosso vocabulário não tem palavras para explicar.
Então, eu também achei isso. Eu achei que ele não falou que não tinha. Sem resposta. Porque coisa, ó, trazer uma flor, se tiver uma porta aberta, a flor pode estar passando na nossa frente, só que ela está invisível. E nem isso ele consegue explicar, ó, como que eu deixo. Ele só fala, ó, o fluido que a gente combina é capaz de deixar essa flor invisível, ela passa na frente de vocês, e vocês, tipo assim, nem percebe. Porque não vai ter uma, tipo assim, uma transposição, tipo, que nem, ó, vou passar a garrafa na minha cara aqui, ó. Vocês estão vendo a garrafa e param de ver minha cara. Quando eles passam uma coisa invisível, vocês continuam vendo a minha cara. A minha cara não vai sumir, por exemplo. Aí ele fala assim, ó, uma coisa é isso. Aí ele nem explica como que torna invisível isso. Pô, como que passa um negócio na nossa frente e a gente continua enxergando o que está atrás ali e nem enxerga esse objeto que está passando. Ele não explica como que acontece, e muito menos explicar como uma coisa entra num quarto fechado. Né? É alguma técnica para tornar invisível que a luz incidente naquele objeto, de repente, não é captável pelos nossos olhos. Sim. Eu cito como exemplo, por exemplo, quando eles estavam filmando o Star Wars, por exemplo, aqueles veículos que flutuam, o que ele fez? Para ocultar as rodas do veículo, ele colocou uma espécie de espelho na frente, de forma que o espelho refletia o chão onde estava passando o veículo, e aí ficou ali como as rodas ficaram invisíveis, ninguém enxergava. Então eles devem usar alguma técnica, de forma que a luz incidente no objeto não é perceptível pelos nossos olhos. Não reflita para nós. E aí, como que ele vai explicar tudo? Nem isso ele pode explicar e não tem comparação, analogia para fazer. Imagina como entrar um negócio dentro de uma sala fechada. Então não dá para a gente ficar deduzindo, ele falou, a gente não desagrega a matéria, a gente não destrói o átomo. A gente não, como que você fala mesmo, o senador? Decompõe. A gente faz outra coisa, mas não tem como explicar para vocês. Por isso que eu também entendi que, como ele, digamos assim, não ia ter palavras para o pessoal entender, ele deu por cima e ficou por isso mesmo. É que nem aquela pergunta que está naquele papel que eu levei no último estudo nosso lá, quando eu acho que está aqui, ó. O Kardec pergunta o negócio para o espírito e o espírito, veja bem, ele não explica. Aí, de todas as contradições que se notam na comunicação do espírito, uma das mais surpreendentes é a relativa à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, por que nem todos os espíritos ensinam? Não é essa não, é essa aqui não. Cadê? É outra aqui, depois E ele fala assim, então, veja bem, no mundo de vocês, assim, no mundo espiritual, ele tenta fazer uma analogia muito grosseiramente. Depois eu acho que, mano, caiu tudo aqui, pessoal. Bom, então assim, tchau. Estamos encerrando. Beijo pra vocês. Gente, e a prece? O senhor faça aí no cantinho.